Meu filho está fazendo birra. E agora o que eu faço? Porque parece que esse comportamento do meu filho me afeta também. Ele grita, eu grito em cima. Ele chora, eu fico nervosa. Eu falo 1 milhão de vezes e ele não me escuta. Como eu evito isso? Olá, sejam muito bem-vindos a essa aula sobre birra. E aí, o que eu faço com a birra do meu filho? Que vergonha, as pessoas estão tudo me olhando. Ou em casa eu tô nervosa, ele faz uma birra atrás da outra. E aí, o que eu faço então? Sejam bem-vindos a essa aula. A gente vai ter muito cuidado, porque nós estamos falando de birra na primeira infância. Então, a gente tem a birra ali dos 2 anos, 3, 4, 5, 6 anos de idade. E cada fase da criança, ela vai ter uma potência diferente, tá? Tem crianças que vão ser muito mais impulsivas durante a birra, que ela acaba agredindo, talvez, quem está por perto, ou lançando objetos ao ponto de quebrar. E tem crianças que vai reagir em uma birra apenas com a presença do choro, mesmo que seja um choro mais intenso, mais agudo, que incomoda o ouvido do adulto, né? Mas tudo isso a gente vai ter um pouco de cautela porque existem birras e birras. Eu não gosto muito de usar esse termo birra, eu geralmente uso intensidade emocional, explosão emocional, porque birra já se tornou algo rotulado, pejorativo, como criança birrenta, birra é coisa feia, e na verdade a gente não para pensar o que está por trás desse comportamento, tá? Porque a criança na primeira infância, ela não chora de propósito, porque muitos pais falaram assim, Gabi, eu já vi cada criança chorando forçado. E, assim, existem formas da gente analisar o cérebro da criança na primeira infância. A criança ali com o cérebro de 0 a 6 anos, ela não tem poder de manipulação, ela simplesmente não sabe como fazer isso. Chega até a ser uma ofensa a gente rotular isso para uma criança, tá? Porque não é assim que o cérebro funciona. E não sou eu, Gabriela, que estou dizendo isso. São cientistas, neurocientistas, educadores que estudaram anos sobre o cérebro infantil. Isso que eu vou falar hoje aqui é ciência, tá? Não é achismo, não são metodologias de educação. Que educação positiva, educação respeitosa, educação tradicionalista, educação permissiva. Não é nada disso, tá, gente? É ciência. É como funciona o cérebro da criança e é isso, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa aula, porque a gente não quer fazer a todo custo evitar uma birra da criança, porque a gente não tem como controlar isso, mas a gente tem como diminuir a intensidade, a gente tem como conduzir para que ela aprenda a lidar com essa birra, mas a gente não consegue controlar o que a criança sente, porque vamos pensar nós adultos. Eu não consigo chegar para você que tá aqui me assistindo. Você é uma mãe, né? Ou um pai. Mãe, pai, olha aqui para mim. Quando eu falar 3, você vai começar a chorar, tá? Vamos lá? 1, 2, 3. Chora! Vai, começa a chorar. Quero ver você chorando, vamos lá. Chora assim, de escorrer lágrima. Eu quero ver lágrima escorrendo no seu olho. Não vai, né? Não acontece. Sabe por quê? Porque o sentimento a gente não programa a sentir. A gente precisa de um gatilho acionado dentro do nosso corpo para a gente conseguir reagir. São instintos biológicos mesmo que fazem parte da nossa fisiologia, como é a construção do nosso cérebro do lado emocional. Para a gente chorar, algo precisa ser acionado dentro da gente. Algum acontecimento, alguma história, algo ruim que aconteceu, ou até mesmo alguma emoção que a gente sentiu e reagiu sensorialmente. Aí sim a gente consegue chorar. Mas não porque alguém mandou a gente chorar. Isso basicamente acontece na hora de uma explosão emocional. A gente não consegue programar uma raiva, porque algo dentro da gente precisa ser acionado. Onde geralmente a gente sente raiva? Quando algo injusto acontece, quando a gente briga com alguém, ou quando a gente faz alguma coisa errada que a gente não queria e acabou acontecendo, ou quando a gente presencia, né, alguma situação que tirou a gente do eixo, do nosso controle, da zona de conforto, aí a gente sente raiva, porque são instintos como mecanismo de defesa. Sabe quando a gente fica todo arrepiado, a nossa pele levanta?
A raiva, a gente também tem um mecanismo de defesa. O nosso corpo reage, o nosso corpo fica quente, a gente fica com a pele avermelhada, a nossa cabeça, se colocar a mão, parece que a gente estava lá fora tomando sol. A gente começa a suar, a transpirar na axila, nas costas. É algo assim, surreal. Acontece, tá? Então vamos pensar assim, a gente já tem essa introdução, a gente já tem esse conhecimento prévio aqui que eu passei para vocês. Vamos falar da criança? A criança, geralmente, ela tem essa presença de intensidade emocional, birra, choro intenso, grito, impulsividade, agressividade, porque ela está comunicando algo que aconteceu com ela, mas ela não sabe se expressar. E como que essa criança se expressa quando algo de ruim acontece com ela? De forma comportamental e de forma física. Choro, grito, empurra, porque ela ainda não tem repertório para usar uma comunicação de expressão. Mãe, eu estou com muita raiva e eu preciso sair aqui do meu quarto para conseguir ir lá fora, respirar, tomar um sol e tomar uma água. Você vem junto comigo? É quase difícil, quer dizer, quase não, é muito difícil isso acontecer ali na primeira infância. Mesmo que você ensine isso uma vez, vai continuar sendo difícil, porque a criança, ela apenas reage emocional. Lembra lá nas primeiras aulas, onde eu falei que o cérebro da criança, ali na primeira infância, ela é muito consolidada na base emocional e não pela razão? Então a gente vai buscar estratégia que casa com o seu emocional, tá? Que case com esse comportamento que ela tá tendo. E é aí que a gente entra em ação. Não é para cessar a todo custo, mas para aprender a lidar e que diminui a intensidade. A gente quer fazer com que a criança passe por isso de uma forma mais saudável e que respeite o estágio de desenvolvimento que ela se encontra, tá? Então, assim, a impulsividade da criança de reagir, de machucar, de lançar objetos, é programado? É planejado? Muitas vezes, não, tá? Então, aí que a gente vai mostrar um repertório do que ela pode fazer no lugar. Então, a criança, a gente não vai falar, não fica bravo, para com isso. Você é o contrário. Você está bravo, eu estou vendo que você está bravo, mas eu vou te ajudar. Você quer o meu colo? Se a criança quiser o seu colo, é uma forma de autorregulação, que é aquela regulação da borboleta que eu ensinei lá no repertório de autorregulação, tá? Ou então, batidinhas leves, música leve, sai de cena. Se a criança parece ficar mais agitada e mais intensa com a sua presença e com sua fala, porque tem crianças que preferem o oposto, que quanto mais você fala e mais a sua presença, parece que potencializa ainda mais o choro. Você vai continuar presente, mas sem o toque físico. Mas você vai usar frases e comandos curtos. Filho, você está bravo. É muito importante começar nomeando a emoção. Esse é o passo número 1 de toda a birra. Nomear o que está acontecendo. A criança precisa ouvir o que está acontecendo. Eu estou bravo. Isso é estar bravo. Isso que está acontecendo com o meu corpo é porque eu estou bravo. Ele precisa saber sobre isso. Não trate como um tabu. Filho, você está bravo. Ponto. Ah, então eu tô bravo. É isso aí. Segundo comando. São frases curtas. A gente não quer palestrar em cima de uma criança que está em explosão. Porque a criança, ela não raciocina no meio de uma intensidade. Ela apenas quer ficar contida. E é isso que a gente vai oferecer para ela. O aprendizado e a palestra vem depois, tá? Essa hora não é hora da gente ficar falando. Então aí a gente vai chegar e vai falar: mas eu não vou deixar você jogar esse brinquedo. Ponto. Pega o brinquedo na sua mão, tira o brinquedo de cena, tira da mãozinha ali da criança que tá quase quebrando tudo. Terceiro passo, eu vou te ajudar a se acalmar. Aí você coloca a estratégia de autorregulação, o que melhor se encaixa no temperamento da sua criança. Se for uma criança mais intensa, provavelmente ela vai aceitar ou o seu contato físico ou apenas a sua presença do lado. Busque estratégia sensorial, caixa sensorial, mudar de cena. Não tem problema mudar de cena. Teve uma vez que um pai chegou pra mim e falou assim: Gabi, mas você tá me falando que eu tenho que mudar a minha criança de ambiente. Mas aí eu não tô ensinando essa criança a passar pelo problema. Eu tô distraindo. Como que ele vai aprender?
E aí eu falo, não tenho medo de tirar. Não é tirar o foco, de sair de cena, de mudar. Porque mudar de ambiente é repertório de autorregulação. A sua criança, no meio da explosão, ela não vai estar aprendendo de jeito nenhum. Também não vai ajudar a ficar lá. Ela vai aprender depois que ela sair de cena. Desculpa, ela vai aprender depois que ela se autorregular. E que a autorregulação vem saindo de cena. Então, se ela tá explodindo no meio da sala, vai pro quarto. Porque os estímulos que estão compondo a casa também ajudam no seu sistema nervoso. A luz mais baixa, outro ambiente, outro cheiro, né? Visualmente, talvez ela vai ver, algo vai remeter a calma. Ah, meu brinquedo tá ali, tá tudo certo, eu já consegui acalmar um pouco. E ela não associa o início da explosão da sala como um ambiente que tá tirando ela do eixo, tá? Se acalmou, fez um passo a passo, aí vocês vão voltar e vão conversar sobre aquilo. Aí que tem o aprendizado. É nessa hora que o aprendizado tem que acontecer, não durante a explosão. Então gravem, durante a birra, não tem que palestrar. Mães e pais que têm o costume de falar a mesma coisa 1000 vezes, é por isso que o seu filho não te escuta, porque você tá falando 1000 vezes. Fale uma vez e sustente. Se a sua criança não está fazendo o que você está falando, dê o tempo. A criança tem um processamento cerebral diferente do adulto. Leva mais tempo mesmo para aprender. Deixa, mas esteja presente. Esteja lá, por perto, para garantir segurança da sua criança. Porque talvez numa explosão, você sai de cena, vai lá pro outro cômodo e deixa ela sozinha, ela pode se machucar. Ela pode colocar a vida dela em risco. A gente não sabe a intensidade que essa criança se encontra. Esteja no campo de visão. Tanto para a criança te ver, para ela não se sentir desamparada, e tanto para você ser suporte de segurança para sua criança. Senão você vai entrar num campo de negligência, tá? Então aí você fica ali por perto. Espere o tempo que for, tá? Faça aproximação gradual. Chegue perto e fala: agora você quer o meu colo, o meu abraço? Não quer? Se afaste novamente. Espera um tempo, tenta de novo e assim você vai fazendo até essa criança se acalmar. Se for necessário, sente no chão, porque a pressão do chão faz com que vocês tenham mais força também, porque estar em pé em movimento pode machucar vocês dois, pode colocar vocês ali numa agitação física ainda maior. Senta no chão, coloca essa criança no seu colo e faz a contenção física. Faça pequenos balanços de um lado para o outro, leves, nada muito agitado, porque senão você pode agitar ainda mais essa criança. Senão o cérebro fica se movimentando ali na cabeça, não é legal. Em silêncio. Só o fato de estar movimentando faz com que essa criança... A criança já tá chorando. Ela tá chorando num nível tão alto que se você falar em cima, é um acúmulo de barulho. Não funciona, a gente fica doido mesmo. Por isso que você se estressa. Então, só o movimento. Vira o rosto pra essa criança não te dar cabeçada, não te machucar. Espera o tempo que for. Não tá passando, Gabi. Já estamos 40 minutos fazendo isso. Tira essa criança, você levanta, sai de cena, ofereça um outro recurso, água, o que for. Mas não fica caindo na palestra de, mas eu já falei, não adianta você chorar. Não fica chorando, eu não vou te dar, nananana. É isso que potencializa a birra do seu filho. Você falar demais. Você querer que ele cesse o comportamento dele a todo custo. Menos é mais. Quanto menos você falar, mais rápido ele vai lidar com aquela frustração. Mais rápido ele vai sair daquela explosão, né? Mas seja suporte, seja acolhimento, esteja ali, ofereça o colo, ofereça proteção física, ofereça contenção, ofereça repertório de autorregulação. No meio da birra, é isso que você tem para oferecer. Tanto birra dentro de casa, tanto birra fora de casa. Em momentos de shopping, passeio, é isso que você tem para oferecer. A criança, essa hora não é hora de negociar. Se você parar de chorar, eu vou te dar aquele presente que você quer. Não faça isso de jeito nenhum, porque isso é uma armadilha. Você tá dando ferramenta para na próxima birra, no outro dia, ser ainda maior, porque ele vai estar esperando essa chantagem emocional que você vai aplicar com ele. Não façam isso de jeito nenhum. Não, durante a birra não é hora de negociação, não é hora de palestrar, não é hora de ensinar. É apenas autorregulação. Não fale, só espera. Terminou a birra, passou. Na hora do shopping, se tá todo mundo em público olhando aquilo, não dê
Não ligue pro que os outros vão achar. Não ligue pro que os outros estão pensando. Ai, que criança feia. Não liga pra isso. Ali naquele momento, só importa vocês dois, ou os três, quem tiver pai e mãe, é a família. É só vocês que importam. O seu filho tá precisando de você, não tá precisando do julgamento do outro, tá? Terminou, sai de sentar no shopping, vai no banheiro do shopping, pega na mão, pega no colo. Que se todo mundo parar pra olhar, e daí? Qual que é a família, a criança que não passou por isso? Todo mundo passa por isso, tá, gente? Fiquem tranquilos, tá? Todo mundo vai olhar porque a sociedade, ela tem esse costume mesmo de julgar. Julgar, mas a mesma pessoa que julga, amanhã é ela que tá passando por isso. Ou então, já passou por isso e de repente esqueceu e tá julgando ali tudo de novo. É o mal do ser humano, tá? Então a gente não tem que ligar pra isso. Vamos ligar somente pra quem importa, que é a família. Depois que a criança se regulou, entra um outro ponto muito importante. Muitos pais pensam assim: agora que a criança se acalmou, vamos embora, vamos sair, vamos fazer outra coisa. A gente esquece o que aconteceu. Não podemos esquecer o que aconteceu, porque a sua criança precisa aprender o que aconteceu. Ela precisa de repertório para lidar na próxima vez. Volte, retome. Não, Gabi, mas é que se eu retomar, vai que começa tudo de novo. Vai que daí chora tudo de novo. Que chore tudo de novo. Que comece tudo de novo. Sabe por quê? É muito melhor a gente lidar numa constância, todo dia fazendo isso, do que a longo prazo a criança nunca aprender. Aí a birra de 2 anos passa pra birra de 3, passa pra birra de 4, passa de 5, 6, de repente quando é 8, 9, 10 anos tá fazendo birra ainda, porque ela ainda não aprendeu. Então a criança precisa de repertório para aprender. Então a gente se doa um pouquinho, vai dar um trabalho no começo, vai exigir do nosso esforço mental e físico, de condicionamento mesmo, de aguentar passar por tudo isso, mas vocês vão ver que tem resultado. Às vezes a gente fica 1 mês fazendo isso, mas a longo prazo a gente não precisa ficar repetindo, porque daí a criança já aprendeu. Agora, do que ficar empurrando com a barriga e todo ano tem isso. Então, tá? Então, assim, vamos tirar um tempo, vamos se dedicar pra isso, tirar um tempo pra isso, porque surte efeito. Surte efeito. Igual o sono, né, gente? Quando a gente tá ensinando a criança a dormir, a segurança, a estar ali, todo dia a gente se dedica com o ritual noturno, né? O banho, a troca, escovar o dente, a contar história. A gente não faz isso todo dia? Com a birra é a mesma coisa. Toda birra a gente vai fazer a mesma coisa, porque é aí que o aprendizado se consolida. Quanto mais a gente repete, isso se torna um padrão e é através do padrão que há aprendizado na criança. A criança ela não aprende só ouvindo, ela aprende vivenciando, na prática, vendo o que você faz com isso. A consequência, ela precisa vir acompanhada da ação, não só da fala. Não faz isso, tá? Não, eu não posso fazer isso, mas o que eu faço no lugar? Eu sempre falo para os pais, melhor do que ensinar o que não se deve fazer, é ensinar então o que se faz no lugar. Então a gente retoma, vamos lá. Volta essa criança, ela já tá regulada, já tá mais calma. Vem cá. Agacha, olho no olho. Filho, me dá sua mão aqui um pouquinho, vamos conversar? Essa conversa, ela também não pode ser uma palestra, porque o tempo de concentração da criança de 2 a 6 anos de idade é muito curto, tá, gente? É muito curto. Então, a gente tem que ter uma conversa rápida, mas ao mesmo tempo que seja devagar, que a criança consiga fazer um processamento de comandos curtos, de frases curtas, para essa criança absorver. Porque uma conversa muito rápida, muito acelerada, a criança ela não vai entender. É como se você estivesse dando uma aula em grego, em francês. A gente não vai conseguir entender. Tem que ser bem didático, lúdico e que respeite o processamento cerebral da criança, tá? Filho, vem cá, me dá sua mão. O que é isso? Conexão. Primeiro passo, conexão. Sistema nervoso, durante a conexão, tende a ficar mais regulado. É um repertório de autorregulação. Me dá sua mãozinha aqui, pra você prestar bem atenção no que eu tô falando. Segura. Isso regula também, tá? Olhe nos olhos da sua criança, olho no olho. Olha aqui pra mamãe, olha nos meus olhos. Ponto. Frases curtas. Eu percebi, você viu, né? Que você não ganhou aquele brinquedo que você queria e você chorou. Isso é porque você estava bravo. Você ficou muito bravo, né? Pode fazer expressões assim, ó. Tudo bem, isso acontece. Às vezes a mamãe também fica brava. Quando algo que a gente quer muito não acontece.
Mas é que hoje nós não vamos pegar aquele brinquedo, tá? O que você pode fazer da próxima vez? Chega pra mamãe e fala: mamãe, eu quero esse brinquedo, vamos praticar? O próximo passo é ensaiar com o seu filho. Peça para ele repetir, porque a modelagem é uma forma de aprendizado. Assim como a gente vai fazer com o processo de alfabetização, com o raciocínio lógico na hora da matemática, que 2 mais 2 é 4. Vamos lá, quanto que é 2 mais 2 mesmo? 4! A gente vai fazer isso com a birra também. Vamos lá, pede pra mamãe. Você pode fazer assim, ó. Mamãe, cutuque aqui o braço da mamãe. Eu quero aquele brinquedo. Mesmo que vocês já sabem que vocês não vão dar. Mas vocês estão ensaiando como ele pode fazer na hora de chorar e gritar. Vamos lá, cutuca aqui a mamãe pra chamar. Aí você vai virar e ele vai falar, mamãe, você, oi. Mas assim, gente, se você prometeu que você vai fazer isso, você faça, tá? Porque a criança, ela precisa associar que a teoria com a prática faz sentido. Aí ela vai olhar pra você vai olhar, eu quero aquele brinquedo. Ah, você quer aquele brinquedo. Então tá, ó, vamos fazer o seguinte, vamos anotar na sua lista de desejo? Aí você pode anotar no celular ou pedir pra ele fazer um desenho e você vai guardar esse desenho como se fosse na lista de desejo pra guardar. Ah, então a mamãe entendeu. Então assim, não precisa ficar falando toda hora, hoje não. O não potencializa. Vocês sabem disso, né? Parece que quanto mais a gente fala o contrário, a criança vai lá e faz, né? Não faça isso, né? A criança vai lá e faz. Isso tem um porquê por trás, mas eu vou deixar para uma próxima aula. E aí, o que a gente vai fazer? Vai falar o que fazer no lugar. Hoje não vai dar. Mas, filho, vamos fazer o seguinte, você quer muito esse brinquedo. Então, ó, eu sei que esse brinquedo que você quer, a gente vai poder comprar no seu aniversário. Vamos esperar chegar nessa entonação bem entusiasmado também. Vamos esperar chegar o seu aniversário, que daí a gente compra junto. Mesmo que a criança não tenha noção atemporal, que o aniversário vai ser rápido ou vai demorar, pelo menos você conduziu quando que ele vai ganhar esse presente, e aí a gente vai lidando de uma coisa de cada vez. Depois a gente lida com ansiedade, enfim. Mas a lista de desejo, ela tende a lidar, a reagir melhor, porque daí vocês começam a trabalhar também a questão do planejamento, concentração, tá? E agora, a gente tá falando de birra, só que a birra ela pode ter vários motivos. Mas o passo a passo é basicamente o mesmo. Conexão, retomar a ação depois que tiver mais calmo e direcionar quando que a criança pode ter aquele desejo que não foi atendido durante uma birra. Gabi, eu fiz tudo isso. Na hora que eu retomei, a criança voltou a ter birra tudo de novo. Começa do zero. A gente começa... Quando a gente tá jogando um joguinho, quando a gente perde, a gente não começa de novo? É isso aí. Restart. Vamos começar tudo de novo. Começou com a birra? A gente faz acolhimento, a gente faz repertório de autorregulação e depois retoma. Mas, Gabi, a gente não tem que retomar só uma vez pra criança aprender? Sim. O retomar vai ser apenas uma vez, mas o acolhimento vai ser quantas vezes for necessário para sua criança se autorregular. No máximo que você vai falar, ó, eu já expliquei como isso vai funcionar. E vai ser isso e pronto, acabou. E a gente vai sustentar. Muitas vezes o adulto acaba cedendo demais. E é o ceder que a criança acaba entendendo que ela precisa repetir esse comportamento para, enfim, ganhar o que ela quer, tá bom? Vou deixar para uma próxima aula sobre o ceder, né, sobre como que a criança registra esse comportamento. Até a próxima. Tchau, tchau.